E aí veio esse paredão, né, assim, que eu confesso que eu fiquei, mais uma vez, toda vez que eu venho aqui é pra poder falar que eu fiquei surpresa com as porcentagens, né? Eu não acredito na força dos votantes do BBB, porque eu achei que ela ia sair, mas ela não ia sair com tanta rejeição, assim. Mas são os fatores que a Thalita também já trouxe, que você trouxe, de o Davi ter uma torcida muito forte. Nesse momento, os principais aliados do Davi serem ali do quarto das fadas. Então, isso teve um peso, né? E pela Raquel também, ela demorou muito pra se mostrar e isso levou ela pra eliminação. Mas eu acho que também, a gente pode até debater aqui, depois eu vou chegar no ponto específico dessa torcida do Davi e dos aliados, mas em relação a essa rejeição da Raquel, que pra mim deixa entender que na verdade é uma rejeição alta, é a maior rejeição da temporada. Ela desbancou o Marcos Vinícius, que estava com 84, alguma coisa, que até então era a maior rejeição. E ela entrou no top 10 da história do BBB, dos paredões triplos, né, de rejeição. Ela está no 10º lugar nesse ranking que é liderado pela Carol Conká, que eu acho que vai ser muito difícil alguém superá-la nesse ranking. Mas vocês acham que isso pode ser de fato, o índice que a Raquel recebeu, seja de fato que as pessoas realmente não gostam dela, essa rejeição de fato é uma rejeição como uma expulsão mesmo para ela, ou não? Foi só esse paredão que não favoreceu a ela e para ela que ela tivesse esse índice de votos? Eu acho que ele também, esse paredão, ele tinha um fator da amizade, né? E a Bia, a Alane, aquela coisa que elas trazem desde o início do jogo, de estarem muito juntas. Eu não acho que esse tenha sido o motivo. Eu confesso que quando eu olho para essa eliminação da Raquel, eu não consegui pensar ainda em uma justificativa plausível para ela ter sido tão rejeitada, porque eu acho que nos últimos tempos ela realmente tentou, da forma dela, movimentar o jogo. Mas eu não vejo, assim... Eu acho que é porque aconteceu uma coisa que se instaurou uma imagem dela, de que ela era planta, que talvez as outras pessoas não conseguiram ver essa outra Raquel que a gente viu nos últimos tempos. E eu acho que isso levou com que as pessoas votassem nela, assim. Porque eu confesso que dos motivos que eu pensei, eu ainda não consegui entender por que uma rejeição tão alta, assim. Tem alguns fatores que talvez a gente possa considerar, talvez da amizade, talvez ela não ser do grupo dos favoritos, mas pra mim não tem uma justificativa plausível pra ela ter sido eliminada com uma rejeição tão alta, a não ser as pessoas criaram a imagem dela de uma planta e ficaram com isso até o fim do jogo. E você, Thalita, o que você acha? Bom, eu acho que a gente tem que separar aqui uma coisa, né? Rejeição é um termo que a gente que tem sido usado para falar do BBB nesse tipo de votação, que é a votação para sair, né? Porque a gente tem um outro tipo de votação no BBB, que é a votação para ficar. Sim. Né? Então, quando a pessoa sai, recebe votação para sair, essa votação a gente chama de rejeição. Não quer dizer necessariamente que a pessoa está sendo rejeitada. É só um nome que a gente passou a dar para esse tipo de paredão. Eu queria trazer dado aqui de um teste de popularidade que um portal aplica para os participantes, que é como se fosse uma pergunta de sim ou não. Mas é uma pergunta simples de você gosta do participante ou você desgosta do participante. É só isso. E a Raquel tem uma popularidade maior do que a Beatriz e que a Alane. Então ela sozinha, ela tem mais popularidade do que a Beatriz sozinha, mais popularidade do que a Alane sozinha. Isso considerando um único portal. A gente tem que lembrar que não é o público todo que vota, que quem vota num portal às vezes não vota no outro, e que por isso que E tem um as público pesquisas... do sofá também que não responde essas pesquisas, né? As pesquisas... por isso que as pesquisas apontam, às vezes, resultados diferentes, né? E destoam aí do resultado verdadeiro no final. Mas essa pesquisa aqui especificamente, ela traz que a Raquel tem uma popularidade maior que a Beatriz e que a Alane. Ela só não tem uma popularidade maior, por exemplo, que o Davi. Mas ela tem, se juntar a popularidade da Beatriz e da Alane, aí essa popularidade junto ganha da popularidade da Raquel, né? E aí se a gente pegar todo aquele grupo que tá ao redor de Beatriz e Alane, né, mesmo que não seja assim, um
um aliado real de jogo, né? Pelas movimentações, mas a gente tem ali Davi, a gente tem Isabelle, tem Matheus, e que são pessoas que têm uma popularidade alta, né? O Matheus atualmente é o que está com a maior popularidade, né? A Isabelle em quarto lugar, o Davi em quinto. Então, juntou, na verdade, toda essa quantidade de pessoas para dizer, eu prefiro que fique Alane e Bia do que fique Raquel. Não porque eu não gosto da Raquel, mas é porque pro jogo das pessoas que eu sou fã, que é Isabelle, que é Davi, que é Matheus, que é Alane, que é Bia, eu preciso que Alane e Bia continuem no jogo. O que pode ser um tiro no pé.